E aí pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para vocês, como eu havia prometido, para falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é o aeróbico em jejum. Esse é um assunto muito polêmico, muito controverso, mas que eu defendo muito. E eu gosto da aplicabilidade do aeróbico em jejum por vários e vários fatores. E dentre alguns deles, eu vou passar aqui para vocês hoje. Primeiro de tudo, o que é o aeróbico em jejum? Aeróbico, como todo mundo já sabe, são exercícios, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, andar de bike, uma aula de dança, alguns exercícios, alguma repetição de alguns exercícios, dentre vários outros tipos de treino. Esses são alguns dos mais conhecidos. Jejum, passar um período sem se alimentar. Então, o aeróbico em jejum geralmente pode estar inserido, mas não necessariamente precisa ser inserido numa estratégia de um jejum intermitente. Jejum intermitente todo mundo conhece também, que é você ficar sem comer algumas horas, comer numa janela de tempo. Então você só tem esse momento para se alimentar e tem um outro momento para você ficar sem se alimentar. Essas estratégias e essa estratégia em específico de juntar um treinamento aeróbico dentro de um período onde você está sem se alimentar é uma das estratégias mais conhecidas como AEJ, aeróbico em jejum. E como funciona o aeróbico em jejum em teoria, pessoal? Tem vários artigos que são muito controversos, mas quando a gente fala de artigo científico, a gente precisa analisar a metodologia que o artigo científico foi trabalhada e a gente tem que confiar muito na honestidade de quem está produzindo um artigo científico, se ele realmente acredita que aquilo foi realmente realizado dentro do estudo ou não. Mas a estratégia do AIJ é muito utilizada entre os bodybuilders por uma relação de queima de calorias e queima de gordura. Por quê? Quando você passa um período sem se alimentar, vamos supor uma janela de 8 a 12 horas sem se alimentar. Geralmente a gente faz isso no sono, né? Quando a gente vai dormir. A gente acorda e já vai fazer uma caminhada na rua ou todos esses outros tipos de aeróbico que eu citei anteriormente. Essa estratégia é para que você use como fonte de energia a própria gordura. Por quê? Não tem carboidrato circulante, então você está a 8 horas ou 12 horas sem se alimentar de nenhum tipo de carboidrato. Carboidrato, pessoal, batata, pão, macarrão, frutas são carboidratos, legumes, carboidratos, suco, carboidratos. Então você está a mais de 8 ou 12 horas sem se alimentar de carboidratos e não existe glicogênio circulante. Quando tem glicogênio circulante, a característica de substrato energético, ou seja, a energia que você está usando para fazer aquele treinamento aeróbico, puxa aquele carboidrato para dentro da célula muscular para você usar aquilo como fonte de energia. O músculo precisa ser alimentado de alguma maneira. Dentre elas, todas as gorduras, carboidratos ou proteína muscular, que isso também é um problema. Quando o músculo começa a consumir proteína muscular, é porque você está catabolizando, você está emagrecendo, entre aspas, só que você está perdendo músculo, também entre aspas. Não são esses os termos técnicos, mas só para que vocês entendam de uma maneira mais fácil e mais ilustrativa. Então, resumindo, você está ficando um período sem se alimentar para que não tenha carboidrato circulante e você use no momento que você estiver fazendo esse cardio, esse aeróbico, como fonte de energia a gordura. Então, sabe aquela gordura que está em excesso? Teoricamente é ela que a gente vai usar. E resumidamente também é ela que a gente vai usar nesse período em que você vai ficar em jejum fazendo esse cardio. Mas uma das coisas mais importantes para que essa estratégia realmente funcione é você estar utilizando uma dieta hipocalórica. Se você faz uma dieta hipercalórica com muitas calorias e você tende a usar o aeróbico em jejum, tem vários estudos também
mostrando que o aeróbico em jejum não funciona, não traz resultados. Seria melhor você usar outra estratégia, como por exemplo o HIIT, ou você fazer um aeróbico pós-treino, também é uma outra estratégia. Mas vamos pensar numa questão logística, para que eu traga os benefícios de se fazer um aeróbico em jejum. Uma questão de organização de rotina do seu dia a dia, onde você passou a noite inteira dormindo, acordou. Vamos supor que você se alimente. Se você se alimentar, você tem que esperar aí de 30 minutos a 1 hora para você conseguir fazer um cardio, para que você não vá fazer o aeróbico também estufado e não correr o risco de passar mal. Então você acordou, se alimentou, 1 hora depois disso você vai fazer um cardio ainda de mais 30 minutos ou 1 hora, depois você vai seguir a sua rotina normal do dia e vai tentar colocar mais 1 hora de treinamento de musculação no seu dia ou treinamento localizado, alguma coisa assim. Olha o tanto de tempo que você perdeu, que poderia ser otimizado de alguma maneira, para que você enxugasse um pouco mais a sua rotina e utilizasse o seu tempo de uma maneira melhor. Agora, a estratégia do aeróbico de jejum veio com essa vantagem. Você não precisa se alimentar para ir fazer esse treinamento aeróbico. Você simplesmente acorda, escova o seu dente, põe um tênis e vai fazer uma caminhada ou vai fazer exercícios localizados, que também é uma outra estratégia que eu quero passar para vocês, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E você consegue utilizar e fazer um treinamento aeróbico com o intuito de queimar calorias, usar como fonte de energia os ácidos graxos, entre aspas aí a gordura mesmo. Agora, outra coisa importante que deve ser falada: qual o grau de intensidade que você deve colocar dentro de um treinamento de aeróbico em jejum? Quando você faz qualquer outro tipo de aeróbico e você está muito bem alimentado, você pode subir em intensidade para uma intensidade alta. Isso é muito bacana, também é uma estratégia a ser usada. Não é a que eu gosto de usar para mim. Eu gosto sempre de usar o aeróbico em jejum, porque a intensidade do aeróbico em jejum deve, isso eu vou frisar para vocês, falando mais uma vez, deve ser de leve a moderada. Você nunca faz um treinamento de aeróbico em jejum de alta intensidade, porque se você subir demais a intensidade, você vai catabolizar, você vai perder músculo fazendo aeróbico intenso. Então é muito legal você fazer aeróbico em jejum, porque pode ser uma caminhada, não precisa ser uma corrida. Você pode fazer exercícios localizados de baixa intensidade. Eu vou ensinar vocês a calcular a intensidade do esforço durante um treinamento aeróbico, para que cada um de vocês consiga calcular a sua e assim seguir, experimentar essa estratégia de fazer um treinamento aeróbico em jejum. Tem uma fórmula que é muito usada dentro da educação física para se calcular a intensidade, que é a fórmula de Carbonen. É muito controversa, tem várias pessoas que dizem que essa fórmula não é dele, mas é a fórmula que a gente mais estuda e é uma maneira de você poder mensurar de alguma forma. É lógico que você tem que fazer um teste de esforço, é importante que você tenha um profissional de educação física aí do seu lado também para te ajudar com esse teste, ou um cardiologista para que você consiga fazer um teste de esforço, por exemplo, na esteira, para subir o máximo de intensidade possível. Então a gente vai achar com essa fórmula de Carbonen a sua frequência cardíaca máxima. Achando a sua frequência cardíaca máxima, é fácil da gente descobrir qual é o nível de intensidade que você consegue chegar. A fórmula, ela é assim, né? Na verdade, 220 de frequência cardíaca menos a sua idade. Ela é uma fórmula padrão, então deve ser seguida à risca? Não, mas é para que vocês tenham uma referência. Vamos supor que o meu aluno ele tem 20 anos de idade e é um homem aí. Então, 220 menos a idade, 220 menos 20. O resultado é 200. Então, 200 é a frequência cardíaca máxima que o meu aluno, teoricamente, consegue chegar dentro de um treinamento. Depois disso, a gente descobre a frequência cardíaca dele de repouso.
ele vai ficar uns 5 minutos sentado, a gente vai aferir a frequência cardíaca dele e vamos supor que a gente descubra que a frequência cardíaca dele de repouso seja de 60 batimentos por minuto. Achado a frequência cardíaca de repouso, então frequência cardíaca máxima 200, frequência cardíaca de repouso sem fazer atividade física nenhuma, nada. A gente descobriu que é uma frequência de 60 batimentos por minuto, mais ou menos. Depois disso, nós achamos a frequência cardíaca de trabalho, que é eu pegar a frequência cardíaca máxima e subtrair a frequência cardíaca de repouso. Então, 200 menos 60. 200 de batimento por minuto menos 60 de batimento por minuto, a gente tem uma frequência cardíaca de trabalho de 140 batimentos por minuto, que é o limiar que todo profissional de educação física deve trabalhar. Então, abaixo da frequência cardíaca de repouso, você não está treinando. Acima da frequência cardíaca teórica máxima, você está ultrapassando os seus limites. Então, esse limiar é o limiar onde todo profissional de educação física, a hora estiver te prescrevendo um treinamento, vai estar te passando. Então, quando a gente vai trabalhar num treinamento aeróbico, a gente pensa numa intensidade de 40% até no máximo 60%. 40% a gente trabalha como um limiar leve de intensidade, 60% a gente trabalha como um limiar moderado de intensidade. Então vamos jogar no mais alto, no máximo moderada, para a gente poder calcular. A gente já sabe que a frequência cardíaca de trabalho é de 140. Vou calcular 140, 60% de 140. Tô parecendo aquele meme da Dilma. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%. 60% de 140, o resultado é uma frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto. Só que lembra que de 60 batimentos por minuto que a gente trabalha na frequência cardíaca de repouso, a gente descartou eles. Nós subtraímos esse 60 batimentos por minuto. Então agora vamos somar ele mais uma vez. Então 84 de frequência cardíaca, que é os 60%, a gente acrescenta somando os 60 batimentos por minuto, a gente tem uma frequência cardíaca de 144 batimentos por minuto. É essa frequência cardíaca que você deve chegar quando você faz um tipo de treinamento aeróbico. Então, uma caminhada, você afere a sua frequência cardíaca e vê se está em 144 batimentos por minuto. E qualquer treinamento aeróbico, vamos supor que a gente faça exercícios localizados em casa. Abdominal, flexão, um agachamento leve e um polichinelo. Uma estratégia de treinamento. Você fica repetindo esses exercícios por um período de 30 minutos e sua frequência cardíaca deve se manter nesse limiar de 144, que é o máximo, batimentos por minuto, até a leve, então é de leve a moderada, você vai trabalhar dentro desse limiar, supostamente, né, pessoal, porque é tudo, tô jogando dados aqui, como se, para dar um exemplo para vocês, para que vocês possam mensurar isso na casa de vocês. Se você ficou com muita dúvida na hora de calcular o seu 60% de frequência cardíaca máxima, me manda uma mensagem aqui que eu calculo para você e te envio para você saber qual que é a sua frequência cardíaca máxima que você pode chegar dentro de um treinamento aeróbico em jejum. Agora, vamos imaginar, quem pode fazer esse tipo de treinamento? Se eu tenho um aluno que ele é magrelo e ele quer ganhar massa magra, é legal ele fazer aeróbico de jejum? Eu não recomendo. Porque se o cara é magrelo e ele quer ganhar massa magra, consequentemente ele necessita de fontes de gordura e fontes de carboidrato na hora de fazer um treinamento, porque qualquer coisa que ele faz, ele emagrece. Agora vamos imaginar que eu tenho um aluno que ele é endomorfo, que ele tem uma característica de ter um sobrepeso, e por ter esse sobrepeso, ele pode se lesionar porque a musculatura dele não está fortalecida, porque ele está sedentário. Olha que legal você inserir um treinamento de aeróbico em jejum
para esse tipo de perfil de pessoa, porque é de baixa intensidade, ele consegue fazer uma caminhada, ele consegue fazer um treinamento de exercícios localizados de baixa intensidade. Olha que bacana para ser inserido. Vamos supor que eu tenho uma mulher e ela pesa 80 quilos e tem 1,60 m, então está acima do peso e está sedentária. Olha que legal a gente inserir a estratégia do aeróbico em jejum. É lógico que tudo tem que ter um feeling, né? Você deve procurar um profissional para que você consiga trabalhar da maneira mais segura possível, porque o principal é a sua saúde. Então não vai achando que é só sair aí sem comer, vou ficar 24 horas sem comer e vou fazer um aeróbico de baixa intensidade, igual eu acabei de ensinar vocês aqui, de baixa a moderada intensidade, e já vou sair perdendo gordura. Não, você deve procurar um profissional de educação física, você deve procurar um nutricionista para ajustar a sua dieta. Lembra que eu falei que a sua dieta, para que você tenha emagrecimento, é importante que a dieta seja hipocalórica, então tenha uma quantidade de calorias baixa, fazendo a intensidade da maneira correta e usando o horário adequado à sua logística de tempo da sua rotina. Com certeza você vai obter resultados de perda de peso e consequente perda de gorduras, tá bom? Agora, outra dúvida que me mandaram e eu vou encerrar por aqui: o que eu como logo após de fazer um aeróbico jejum? Eu vou falar o que eu como para explicar qual é a estratégia que eu uso, tá? Quando eu termino de fazer um aeróbico em jejum, eu não me alimento de carboidratos logo em seguida. Eu me alimento somente de proteínas. Então eu como frango de manhã logo após de fazer o meu treinamento aeróbico. Por quê? Quando você faz o treinamento de aeróbico em jejum, você está estimulando o seu corpo a entrar em lipólise, que é a queima de gordura. Assim que você colocar carboidratos para dentro do seu organismo, vai ter glicogênio circulante. O seu corpo vai parar de processar e de usar como fonte de energia, queimando calorias, a gordura, e vai começar a usar aquele glicogênio que você acabou de colocar dentro de uma refeição. Por isso que eu gosto de me alimentar aí por um período de mais ou menos 4 horas após o cardio em jejum, fonte de proteína, para que eu aumente a minha janela de lipólise. Então, ao invés de eu ficar em lipólise, vamos supor que eu acordo 8 horas da manhã, fiz meu cardio em jejum até umas 9 horas da manhã. Vou pensar trabalhando numa linha de 1 hora de cardio em jejum. Se eu me alimentar de carboidratos, 9 horas acabou a minha lipólise, acabou a minha queima de gordura. Se eu não me alimentar por umas 4 horas, 9, 10, 11, 12, 13, vou almoçar 1 hora e vou comer carboidratos. Então eu tenho mais 4 horas de lipólise. Então eu tenho mais 4 horas de queima de calorias e de queima de gordura. Olha que bacana, e é uma excelente estratégia. Outra coisa, o que não quebraria o jejum? Você acordar e tomar um café sem adoçante, você acordar e tomar chá sem adoçante e água. Essas 3 coisas aí não quebram o jejum. Se você colocar qualquer fonte de carboidrato, você já não estará mais em jejum. Aí você pode fazer um cardio de mais intensidade, você pode subir a intensidade, você pode sair para fazer uma corrida. Então são estratégias, né, pessoal? São estratégias. A gente vai usar essas estratégias como? Sempre muito bem adequadas ao perfil de cada pessoa. Existe uma coisa muito interessante dentro da educação física que se chama individualidade biológica. E a gente sempre vai trabalhar em cima da individualidade biológica de cada um, tá certo? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que eu tenha podido ilustrar um pouco melhor para vocês como calcular, como entender o aeróbico em jejum e tentar defender um pouco mais aí sobre como funciona e tudo mais. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o final e até o próximo vídeo, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem com os amigos, porque dá trabalho trazer um vídeo como esse, mas eu quero sempre trazer conhecimento para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, até mais, pessoal. Falou!